durante nossa reunião de família, minha filha de 7 anos estava rindo inocentemente com os primos quando, de repente, minha mãe correu até ela e lhe deu um tapa tão forte no rosto que quebrou seu dente da frente, gritando: "Que tipo de criança nojenta é você? Você é repulsivamente barulhenta." Mas também, com uma mãe inútil e parasita, o que mais se pode esperar? Minha irmã riu sadicamente e disse: "Só quebrou o dente. Sorte dela que eu não quebrei a mandíbula inteira." Talvez assim ela aprendesse a ter respeito. Todos na sala começaram a rir e aplaudir a agressão. Eu não discuti. Não gritei. Apenas sorri docemente, peguei minha filha com carinho e, em silêncio, comecei a registrar tudo enquanto chamava a polícia. Em poucas horas, eu havia destruído a vida de todos eles. Meu nome é Trina, e o que aconteceu no encontro de dia do trabalho da minha família vai me assombrar para sempre. Não por causa do que fizeram com minha filha, Ruby, mas por causa do que descobri que sou capaz quando me levam ao limite. Deixe-me começar do começo. Meu relacionamento com minha família sempre foi complicado. Minha mãe, Gertrude, é uma narcisista controladora que nunca perdia uma chance de criticar minhas escolhas. Ela odiou o fato de eu ter me divorciado do meu ex-marido abusivo, Bren, há 3 anos, e de ter reconstruído minha vida como mãe solo. Detestava ainda mais o fato de eu ter voltado a estudar para me tornar assistente jurídica e finalmente conquistar minha independência financeira. Minha irmã Camille sempre foi a filha perfeita, casada com um contador bem-sucedido chamado Vincent, morando numa mansão nos subúrbios com 2 filhos que ela insiste em dizer que são anjos impecáveis. Ela fez da minha vida uma missão, constantemente tentando me provar que sou um fracasso como mãe, soltando comentários venenosos sobre a energia e personalidade da Ruby. O resto da minha família, minha tia Margarete, o tio Bob e vários primos sempre seguiu a liderança de Gertrude. Se ela decidisse que alguém merecia ser criticado, todos se juntavam como abutres. Eu aguentei anos de comentários passivo-agressivos e insultos diretos, mas continuava aparecendo nos encontros familiares porque queria que Ruby tivesse uma relação com os parentes. Esse foi meu primeiro erro. A reunião de dia do trabalho foi na casa da Gertrude, como de costume. Ela passou semanas organizando um churrasco elaborado, convidando todos para exibir o gramado perfeitamente aparado e a cozinha recém-reformada. Quase não fui. Ruby estava empolgada para irmos ao Museu de Ciências, mas Gertrude tinha me pedido especificamente para levar minha famosa salada de batata e eu não queria lidar com a culpa que viria se eu recusasse. Quando chegamos, tudo parecia normal. Ruby correu para brincar com os primos Jake e Sophie no quintal, enquanto eu ajudava a montar mesas e cadeiras. Os adultos se reuniram na varanda, bebendo como sempre faziam nesses eventos. Eu deveria ter prestado mais atenção enquanto o vinho Gertrude estava bebendo, mas estava ocupada tentando manter a paz e fazer conversa fiada com parentes que só via 1 ou 2 vezes por ano. Ruby estava se divertindo como nunca. Aos 7 anos, ela é naturalmente expansiva e cheia de risadinhas, especialmente quando está com outras crianças. Ela esperou por semanas esse encontro, me perguntando todos os dias quando finalmente veria os primos. Ver minha filha brincar me lembrava porque eu continuava me sujeitando a esses eventos, mesmo me sentindo desconfortável. As crianças estavam brincando de pega-pega, com muita correria, gritos e gargalhadas. O riso da Ruby sempre foi contagiante, aquele som puro e alegre que faz qualquer um sorrir. Ela estava correndo atrás do Jake perto da piscina, os dois caindo na risada sempre que tropeçavam ou faziam caretas. Aos 7, ela tinha acabado de perder os dentes de leite da frente, e os novos haviam terminado de nascer nos últimos meses, dando a ela aquele sorriso ligeiramente espaçado que a fazia parecer docemente crescida. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Eu estava dentro da cozinha ajudando minha prima Lisa a arrumar uma bandeja de queijos e biscoitos quando ouvi a risada da Ruby ficar particularmente alta. Pela janela, eu podia ver Ruby curvada de tanto rir enquanto Jake fazia uma careta ridícula para ela. Era um momento tão inocente, tão bonito, exatamente como a infância deveria ser. Então Gertrude apareceu na porta, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Ela claramente já tinha bebido demais, mas havia algo ali mais sombrio do que simples embriaguez. Parecia verdadeiramente furiosa, como se a felicidade da Ruby fosse uma afronta pessoal. Aquela criança está fora de controle, ela sibilou alto o suficiente para todos na cozinha ouvirem. A Trina precisa aprender a disciplinar essa menina direito.
Eu comecei a me mover em direção à porta, guiada por um instinto que me dizia que eu precisava me colocar entre Gertrude e minha filha, mas não fui rápido o suficiente. Gertrude já marchava pelo pátio com passos decididos e cheios de raiva. O que aconteceu a seguir pareceu em câmera lenta, mas também aconteceu rápido demais para eu reagir. Gertrude chegou até Ruby no exato momento em que minha filha olhou para ela com aquele sorriso lindo e confiante que sempre reservava para a avó. Sem aviso algum, sem nenhum sinal, Gertrude levantou a mão e deu um tapa no rosto de Ruby com tanta força que o som ecoou pelo quintal inteiro. O estalo da palma contra o rosto foi tão alto que várias pessoas engasgaram no ato. O corpinho da Ruby girou com o impacto. Eu assisti, horrorizada, enquanto ela cambaleava para trás, levando a mão à boca. Quando ela afastou os dedos, estavam cobertos de sangue e eu vi imediatamente que o dente da frente, um dos permanentes que tinha acabado de nascer, estava quebrado. A borda irregular do dente brilhava em branco contra o vermelho do sangue. Sua bochecha esquerda já começava a inchar, e a marca da mão de Gertrude se formava em um vergão vermelho intenso. Que tipo de criança nojenta você é? Gritou Gertrude, a voz arrastada pela bebida, mas cheia de veneno. Você é repulsivamente barulhenta. Deve ter herdado isso da sua mãe inútil e parasita. Ruby ficou parada, em choque, o sangue escorrendo pelo queixo, os olhos arregalados de dor e confusão. Ela nem chorava ainda, estava atordoada demais para entender o que tinha acabado de acontecer. Minha menina linda e inocente tinha acabado de ser brutalmente agredida por alguém em quem confiava. Alguém que ela chamava de vovó. Foi então que Camille começou a rir. Não foi uma risadinha nervosa, nem um riso abafado. Foi uma gargalhada cruel e sádica que fez meu sangue gelar. Ela estava de pé perto da piscina, com uma taça de vinho na mão, olhando para minha filha machucada como se estivesse assistindo a uma comédia. Só o dente, disse Camille alto o suficiente para todos ouvirem. Sorte dela que eu não quebrei a mandíbula toda. Talvez assim aprendesse a ter respeito. E então, que Deus me ajude, veio a parte que ainda me dá náuseas até hoje, todo mundo começou a rir. Minha tia Margarete, que sempre pareceu uma mulher tão doce, começou a aplaudir devagar. O tio Bob levantou a garrafa de cerveja num brinde grotesco. Meus primos Lisa e Mike começaram a fazer piadas, dizendo que Ruby mereceu e que eu claramente não sabia controlar minha própria filha. Eles estavam aplaudindo a violência. Estavam celebrando a dor da minha filha. Foi então que Ruby finalmente começou a chorar soluços quebrados, devastadores, que me atravessaram como facadas. Ela olhava ao redor, para todos aqueles adultos em quem confiava, que achava que a amavam, e via eles rindo do seu sofrimento. A traição em seus olhos me destruiu. Cada instinto materno em mim gritava para que eu atravessasse aquele pátio e começasse a bater em todo mundo. Eu queria agarrar o cabelo da Gertrude e mostrar a ela como é ser atacada por alguém maior e mais forte. Queria empurrar Camille na piscina e segurar a cabeça dela debaixo d'água até ela entender o que é sentir medo de verdade. Mas aí algo dentro de mim mudou. Uma parte mais profunda, mais fria, que eu nem sabia que existia, assumiu o controle. Em vez de explodir de raiva, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Minha visão ficou mais nítida, e de repente eu pensava com uma clareza que nunca tinha experimentado. Eu sorri. Não foi um sorriso genuíno. Acho que eu nem era capaz de sentir algo verdadeiro naquele momento. Mas era um sorriso doce, sereno, que aparentemente convenceu todos de que eu estava em choque ou era tão perturbada quanto eles. Atravessei o pátio com calma, o celular já na mão, e segurei gentilmente o braço da Ruby. Vamos, meu amor, disse baixinho, com a voz firme apesar do ódio fervendo dentro de mim. Vamos te limpar. Enquanto conduzia a Ruby de volta para dentro de casa, ativei discretamente a gravação de vídeo no celular, mantendo o aparelho baixo, virado de um jeito que capturasse toda a cena. O áudio saiu perfeito. Gertrude ainda estava gritando sobre crianças mimadas e mães permissivas, enquanto Camille continuava fazendo comentários de que Ruby merecia coisa pior. Consegui gravar cerca de 3 minutos dos insultos que continuaram vindo da minha família, junto com os comentários encorajadores dos outros parentes, antes de chegarmos ao banheiro. Lá dentro, limpei cuidadosamente a boca da Ruby enquanto ela chorava baixinho no meu ombro. O dente quebrado estava feio com a borda irregular e claramente danificado até a raiz. Toda a bochecha esquerda dela estava inchada, com hematomas e marcas nítidas de dedos.
Ela ia precisar de atendimento odontológico imediato, talvez até cirurgia. Mas mais do que o machucado físico, o que partia meu coração era o dano emocional visível nos olhos dela. A confusão, a sensação de traição, o entendimento repentino de que um adulto em quem ela confiava podia machucá-la sem nenhum motivo. Mamãe, ela sussurrou entre lágrimas, por que a vovó me bateu? Eu não estava sendo má, estava? Essa pergunta quebrou algo dentro de mim. Minha filha de 7 anos, sangrando e em dor, tentando entender se ela merecia ser agredida. A pureza daquela pergunta, contrastando com a brutalidade do que havia acabado de acontecer, cristalizou algo na minha mente. Eles tinham cruzado uma linha da qual não se volta. E agora iam pagar por isso. Enquanto Ruby continuava sentada no balcão do banheiro, ainda chorando baixinho, eu liguei para o 190. Falei em voz baixa, mas firme, relatando uma agressão contra a menor de idade. Passei o endereço da Gertrude e expliquei que minha filha tinha sido fisicamente atacada pela avó, na frente de várias testemunhas, resultando em ferimentos que precisavam de cuidados médicos. Em seguida, liguei para minha amiga Raquel, que trabalha como enfermeira no hospital infantil. Expliquei rapidamente o que havia acontecido e pedi que ela nos encontrasse na emergência. Eu queria que Ruby fosse examinada por alguém em quem eu confiasse, alguém que documentasse tudo com cuidado e entendesse a gravidade do que estávamos enfrentando. Depois disso, fiz mais uma ligação. Desta vez, para meu chefe no escritório de advocacia onde trabalho como assistente jurídica há 2 anos. Michael Harrison, meu supervisor, virou uma espécie de mentor para mim. Ele já lidou com vários casos importantes de direito de família, e eu sabia que ele entenderia exatamente o que estava em jogo. Michael disse assim que ele atendeu: preciso de um favor. Alguém acabou de agredir minha filha em uma reunião de família, e eu preciso saber quais são minhas opções. Meu Deus, Trina, ele respondeu imediatamente, vocês estão bem? Quer que eu chame a polícia? Já chamei. Mas vou precisar de representação legal, e quero garantir que tudo seja feito da maneira correta desde o início. Com certeza. Documente tudo. Tire fotos dos ferimentos. Pegue todos os registros médicos. Vou te encontrar no hospital. Quando desliguei, Ruby me olhava com aqueles olhos grandes e confiantes. A gente vai para casa agora, mamãe? Vamos primeiro ao hospital, meu amor. Precisamos verificar seu dentinho. Mas sim, depois vamos para casa. E nunca mais voltaremos aqui. Fui até a sala pegar nossas coisas. A festa ainda seguia animada, como se nada tivesse acontecido. Gertrude estava no pátio, se exibindo para os outros, aparentemente contando como tinha colocado aquela pirralha no lugar. Camille, ao lado dela, acrescentava comentários sobre crianças que não sabem seu lugar e mães que precisam aprender a impor limites. Ninguém pareceu notar, muito menos se importar que estávamos indo embora. Enquanto eu colocava Ruby na cadeirinha do carro, ela perguntou baixinho: Mamãe, você tá brava comigo? Oh, meu amor, respondi, virando-me completamente para ela, eu não estou brava com você. Nem um pouquinho. Você não fez nada de errado. A vovó fez uma escolha muito ruim, e agora ela vai ter que lidar com as consequências dessa escolha. Mas você, minha linda, é perfeita exatamente como é. A viagem até o hospital foi surreal. Ruby acabou adormecendo no banco de trás, enquanto eu tentava processar tudo o que tinha acontecido. Em menos de 30 minutos, meu relacionamento com toda a minha família tinha sido destruído. Mas, mais do que isso, eu havia descoberto algo sobre mim mesma, algo que me assustava e ao mesmo tempo me fortalecia. Eu tinha terminado com o papel de vítima. Chega de aceitar abuso só porque é da família. Chega de ensinar à minha filha que ela tem que tolerar ser maltratada por pessoas que dizem amá-la. Na emergência, os médicos confirmaram o que eu já suspeitava. O dente da Ruby estava severamente danificado e exigiria tratamento extenso. O médico tirou fotos detalhadas dos ferimentos: o dente quebrado, o inchaço no rosto, e a marca de mão roxa na bochecha esquerda. Quando o policial chegou para pegar nosso depoimento, Ruby conseguiu explicar o que tinha acontecido, ainda que com voz baixa e a mão constantemente tocando o rosto machucado. Michael chegou assim que terminamos de falar com o policial. Ele olhou para o rosto inchado da Ruby, viu o dente quebrado, e por um breve instante, a expressão profissional dele vacilou. Trina disse em voz baixa: isso é grave. Muito grave.
Bater em uma criança com força suficiente para quebrar um dente não é só agressão, é agressão qualificada contra menor. E com várias testemunhas que não só não fizeram nada, como incentivaram, isso vai ter consequências sérias. Foi então que contei sobre o vídeo. Consegui gravar 3 minutos de áudio e parte das imagens, incluindo os discursos de Gertrude chamando Ruby de nojenta e insuportável, os comentários de Camille sobre quebrar a mandíbula dela, e as risadas e aplausos de vários familiares. As provas eram contundentes. Irrefutáveis. Isso aqui é perfeito, disse Michael, depois de revisar o vídeo. Não só temos evidência clara da agressão, como podemos provar que isso faz parte de um padrão de abuso, com vários adultos sendo cúmplices. Trina, com esse material, a gente pode abrir um processo criminal e também entrar com ação civil. Nas horas seguintes, enquanto Ruby dormia, inquieta, no leito do hospital, Michael e eu montamos nossa estratégia. As acusações criminais eram diretas: agressão a menor com lesão corporal, e possível omissão de socorro por parte dos outros adultos. Mas foi na esfera civil que as possibilidades realmente se ampliaram. Gertrude era dona do imóvel onde a agressão aconteceu, e tinha economias e investimentos consideráveis. Camille e Vincent tinham patrimônio também, a casa nos subúrbios, o escritório contábil do Vincent. Tio Bob era dono de uma pequena construtora que empregava várias pessoas. O bom da justiça civil, explicou Michael, é que o padrão de prova é bem mais baixo do que no penal. Com esse vídeo, conseguimos demonstrar não apenas agressão, mas também abuso emocional e sofrimento deliberado imposto à criança. Podemos estar falando de centenas de milhares de reais em indenizações. Mas eu queria mais do que dinheiro. Eu queria que eles sentissem na pele o que é ter a própria vida virada do avesso sem aviso. Na manhã seguinte, enquanto Ruby estava no consultório odontológico colocando uma coroa provisória, comecei a fazer as ligações. A primeira foi para o Conselho Tutelar. Registrei uma denúncia formal contra Gertrude por abuso infantil, anexando os prontuários médicos e o vídeo como evidência. Também denunciei Camille por não ter feito nada, pelo contrário, ela incentivou a violência. O Conselho leva esse tipo de denúncia a sério, principalmente com provas tão claras. Abriram uma investigação e agendaram entrevistas preliminares para a semana seguinte, além de visitas domiciliares a serem feitas em até 30 dias, conforme a lei estadual. Como Camille tem 2 filhos, Jake e Sophie, que presenciaram o ataque, o Conselho precisava avaliar se eles estavam seguros sob os cuidados dela. Minha segunda ligação foi para a seguradora responsável pela casa da Gertrude. Registrei um sinistro pelo ocorrido na propriedade dela, explicando que buscaria indenização pelos custos médicos, sofrimento físico e trauma psicológico. Companhias de seguro detestam esse tipo de processo, ainda mais quando envolve violência contra a criança. Sabia que isso abriria uma investigação e poderia até resultar no cancelamento da pólice dela. Depois, liguei para o empregador do Vincent. Ele trabalha em uma grande firma de contabilidade que se orgulha da imagem à família e comunidade em que projeta. Falei com o RH, expliquei que um de seus contadores seniores era casado com alguém que incentivou a violência contra uma criança e que riu enquanto assistia uma menina de 7 anos ser brutalmente agredida. Agradecemos por trazer isso à nossa atenção, disse a representante de RH. Vamos precisar revisar a situação internamente e verificar se há implicações éticas que afetam a permanência do Sr. Johnson em nosso quadro. Por fim, entrei em contato com o jornal local. ChatGPT Said. A repórter com quem falei se interessou imediatamente pela história abuso infantil durante uma reunião de família, com provas em vídeo e várias testemunhas que não só se omitiram como participaram ativamente. Era exatamente o tipo de caso capaz de gerar indignação pública massiva. Mas eu não ia parar por aí. Durante anos, estudei o comportamento das redes sociais, como a informação se espalha, como a opinião pública pode ser moldada. Com cuidado, elaborei uma publicação detalhada sobre o que aconteceu, incluindo fotos da Ruby no hospital mostrando o dente quebrado e as marcas no rosto. Com a permissão dela surpreendentemente madura para a idade, ela disse que queria que as pessoas soubessem o que fizeram com ela. Postei em diversos grupos locais do Facebook, fóruns de pais e páginas comunitárias. A resposta foi imediata e avassaladora. No primeiro dia, a postagem já havia sido compartilhada centenas de vezes. Ao final da semana, milhares de pessoas da comunidade tinham visto. As pessoas estavam furiosas, exigindo os nomes dos envolvidos e pedindo punições sérias.
blogs parentais locais abraçaram o caso, e em 2 semanas ele chegou à imprensa regional. O telefone da Gertrude não parava de tocar. Repórteres, moradores indignados, pessoas que a reconheceram pelas fotos que Ruby autorizou a divulgar. A imagem cuidadosamente construída de um pilar da comunidade estava ruindo em tempo real. Camille teve um destino ainda pior. Alguém a identificou pelas redes sociais e começou a divulgar informações sobre ela. O empregador dela, uma prestigiada firma de contabilidade chamada Brenta, começou a receber ligações exigindo sua demissão. Pais da escola do Jake e da Sophie começaram a se mobilizar para que as crianças fossem retiradas de atividades extracurriculares até que a família se responsabilizasse pelo ocorrido. As acusações criminais foram formalizadas cerca de 3 semanas após a agressão. Gertrude foi presa em casa, acusada de agressão qualificada contra a menor e de colocar uma criança em risco. A prisão foi amplamente noticiada pela imprensa local, com imagens dela sendo levada algemada enquanto vizinhos observavam das calçadas. Camille foi acusada de ser cúmplice após o fato e de contribuir para a delinquência de menor. Tio Bob, tia Margarete e meus primos receberam notificações por não denunciarem o abuso infantil, algo obrigatório por lei no nosso estado, quando presenciado por adultos. A ação civil também avançou rapidamente. Michael entrou com pedidos de liminares impedindo todos eles de manterem qualquer contato comigo ou com Ruby. Iniciamos o processo de indenização por despesas médicas, danos emocionais e danos punitivos pela natureza deliberada da agressão. O que eu não esperava era como a comunidade se voltaria contra eles com tanta força assim que os detalhes completos vieram à tona. O vídeo foi incluído como prova no processo criminal, e, mesmo com o caso ainda em andamento, os relatórios policiais e os depoimentos permitiram que a imprensa local reconstruísse a história. Um grupo de defesa dos direitos das crianças soube do caso pelos registros judiciais e passou a acompanhar tudo de perto. Embora não tivessem acesso ao vídeo por causa da investigação em curso, os relatos médicos e os documentos oficiais já contavam uma história suficientemente clara para gerar comoção pública. Ver aquele vídeo era devastador, mesmo para quem não conhecia a Ruby. A violência de Gertrude era visível, suas palavras cruéis audíveis, e o envolvimento entusiasmado dos outros adultos em traumatizar uma criança era inegável. A resposta da comunidade foi rápida e implacável. Gertrude, que por décadas foi figura tradicional na sociedade local, participava da diretoria da igreja, organizava campanhas beneficentes, era conhecida pelo jardim impecável e pelas decorações natalinas extravagantes, teve sua reputação destruída da noite para o dia. O primeiro sinal de que o mundo dela estava desmoronando veio quando o padre Sullivan, da paróquia Santa Catarina, ligou para avisá-la de que o conselho da igreja havia votado, por unanimidade, por sua remoção da liderança. Diversos paroquianos ameaçaram parar de frequentar as missas caso ela permanecesse em posição de destaque. A direção do espetáculo de Natal das crianças que ela coordenava há 15 anos foi passada para outra pessoa. Simplesmente não podemos ter alguém envolvido com abuso infantil representando nossa igreja, disse o padre Sullivan ao jornal local, quando questionado. Isso vai contra tudo em que acreditamos sobre proteger os inocentes. O clube de jardinagem expulsou Gertrude por meio de uma carta direta e severa, citando a conduta incompatível com os valores da nossa organização. A sociedade histórica onde ela atuava como guia voluntária enviou um comunicado semelhante. Até a biblioteca pública, onde ela costumava ler histórias para crianças durante os programas de leitura de verão, discretamente a retirou do cadastro de voluntários. Mas as consequências profissionais estavam se espalhando também para os outros membros da família. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Antes de iniciar minha campanha, eu havia feito questão de pesquisar as conexões profissionais de cada familiar envolvido. A construtora do tio Bob, a Reliable Bob's Contracting, havia construído sua reputação com base em confiança e valores familiares. O próprio logotipo da empresa era uma caricatura de um pai e um filho construindo uma casa na árvore juntos. A ironia não passou despercebida por ninguém. Dentro de um mês após a agressão, 3 clientes importantes cancelaram projetos em andamento. As rescisões aconteceram gradualmente, à medida que a notícia se espalhava pela comunidade empresarial local. O Conselho Escolar da Riverside Elementary votou pelo cancelamento do contrato para a instalação de equipamentos no novo parquinho, citando preocupações com os valores da empresa em relação à segurança infantil. 2 semanas depois, uma associação de moradores local também rompeu contrato para obras de melhorias no bairro. No mês seguinte, o condado decidiu não renovar a licitação da empresa para manutenção de estradas.
Não podemos, com boa consciência, continuar trabalhando com uma empresa cujo proprietário celebrou um ato de violência contra uma criança, declarou Janete Collins, presidente do Conselho Escolar, durante uma reunião televisionada. A segurança e o bem-estar de nossos filhos devem estar em primeiro lugar. Bob tentou se desvincular do ocorrido, alegando que estava bêbado e que não tinha entendido direito o que estava acontecendo. Mas o vídeo mostrava claramente ele erguendo a garrafa de cerveja, fazendo um brinde logo após Ruby ser agredida. As emissoras locais reprisaram esse trecho incontáveis vezes, transformando-o em um símbolo vergonhoso da cumplicidade adulta diante do abuso infantil. As tentativas de controle de danos só pioraram tudo. Ele publicou um pedido de desculpas confuso na página da empresa no Facebook, que alternava entre me culpar por causar um drama familiar e alegar arrependimento por qualquer mal-entendido. A publicação recebeu mais de 800 comentários furiosos antes de ser apagada tarde demais, pois os prints já circulavam por várias redes. A situação de Camille era ainda mais delicada, porque seus filhos estudavam na prestigiosa Meadowbrook Academy, uma escola em que os pais pagam mensalidades altas justamente pela ênfase em formação de caráter e políticas firmes contra o bullying. Quando a notícia se espalhou de que uma mãe havia rido enquanto uma criança era agredida, a comunidade escolar reagiu com revolta. Começou com sussurros durante a saída dos alunos, mas logo evoluiu para reclamações formais à direção. Pais exigiam a expulsão de Jake e Sophie, argumentando que o comportamento de Camille violava o código de conduta familiar assinado no momento da matrícula. O ápice aconteceu cerca de 6 semanas após o incidente, durante uma tumultuada reunião da Associação de Pais e Mestres, PTA. Fiquei sabendo do encontro pela minha amiga Raquel, cuja filha também estuda na Meadowbrook. Foi brutal, ela me contou, enquanto tomávamos café. Um a um, pais subiram ao microfone para dizer que não se sentiam seguros deixando seus filhos em um ambiente frequentado por uma família que demonstrava tamanho desprezo pela segurança infantil. Alguns choraram, relatando que o vídeo havia despertado traumas da própria infância. A diretora da escola parecia querer desaparecer. A instituição se viu encurralada. Embora Jake e Sophie não tivessem feito nada de errado, o comportamento da mãe havia criado um ambiente tóxico que afetava outras famílias. Vários pais ameaçaram tirar os filhos da escola caso os Johnson permanecessem. A solução encontrada pela escola foi criativa, mas devastadora para Camille. Permitiram que Jake e Sophie concluíssem o semestre, desde que Camille assinasse um termo em que se comprometia a não participar de nenhuma atividade escolar, não comparecer a eventos e só pisar no campus em casos de emergência. Além disso, Vincent teria que ser o único ponto de contato da escola para qualquer assunto relacionado a Jake e Sophie. Para uma mulher que havia construído sua identidade em torno de ser uma mãe participativa e de alto desempenho, isso foi um golpe devastador. Camille havia sido a mãe da turma, tesoureira da Associação de Pais e Mestres, PTA, e líder do Comitê de Arrecadação de Fundos. Ela organizava festas de sala elaboradas e coordenava a tradicional Feira da Primavera. De repente, tornou-se persona non grata na própria escola dos filhos. O isolamento social foi muito além da escola. Jake e Sophie passaram a não ser mais convidados para festas de aniversário nem para encontros com amigos. Pais que haviam sido próximos de Camille por anos começaram a atravessar a rua para evitá-la no supermercado. O clube de campo onde a família era sócia recebeu tantas reclamações que discretamente sugeriu que Camille se afastasse temporariamente das instalações. A firma de contabilidade de Vincent, Hartwell e Associados, também enfrentava sua própria crise. A empresa sempre se orgulhou de atender negócios familiares, construindo sua marca sobre confiança e integridade. Mas quando os clientes souberam que um dos sócios era casado com alguém envolvido em um caso de abuso infantil, a reputação da empresa sofreu um duro golpe. O primeiro cliente a rescindir o contrato foi o Morrison's Family Restaurant, uma rede local que estava com a firma havia mais de 10 anos. Tom Morrison explicou suas razões em uma carta dura que também foi enviada ao Jornal de Negócios da cidade. A Hartwell e Associados cuidou das nossas finanças por anos, e sempre confiamos plenamente neles. No entanto, os eventos recentes demonstram que pelo menos um de seus sócios carece do caráter moral que exigimos em nossas parcerias comerciais. Não podemos continuar trabalhando com uma empresa que emprega alguém casado com uma pessoa que comemorou a violência contra uma criança. Nos 2 meses seguintes, outros clientes seguiram o mesmo caminho. A Fundação do Hospital Infantil encerrou sua parceria, assim como 3 igrejas locais e uma creche.
A especialização da firma em negócios familiares virou um passivo, pois os próprios clientes familiares decidiram que não podiam mais confiar em alguém que tolerava abuso dentro da própria casa. Vincent acabou praticamente isolado dentro do ambiente de trabalho. Colegas evitavam contato direto durante reuniões, e ele foi discretamente removido de todas as funções que envolviam atendimento ao público. O sócio fundador da empresa, Richard Hartwell, deixou claro em uma reunião de emergência que o futuro de Vincent na firma estava por um fio. Não somos apenas contadores, disse-ele aos funcionários. Somos conselheiros de confiança para famílias e negócios. Essa confiança foi comprometida, e precisamos decidir como seguir em frente. A mensagem era clara: ou Vincent pediria demissão voluntariamente ou enfrentaria uma demissão formal por conduta prejudicial à reputação da empresa. De qualquer forma, sua carreira na Hartwell e Associados estava acabada. Enquanto isso, minha prima Lisa também enfrentava as consequências no local onde trabalhava como coordenadora de desenvolvimento. A Sunshine Children's Fund, uma ONG que arrecada fundos para a pesquisa de câncer infantil, não podia manter uma funcionária envolvida em um escândalo de abuso. A ironia de alguém que arrecadava dinheiro para ajudar crianças doentes estar envolvida na agressão a uma criança saudável não passou despercebida pelo conselho diretor. Lisa foi colocada em licença administrativa enquanto se conduzia uma investigação interna, mas todos sabiam que era apenas uma medida paliativa antes da demissão inevitável. Os principais doadores da organização já estavam questionando sua permanência. Até tia Margarete, que havia parecido apenas uma espectadora passiva no ocorrido, enfrentou represálias. Ela trabalhava meio período na seção infantil da biblioteca municipal, ajudando em atividades de leitura e artesanato. Pais começaram a solicitar que ela não interagisse mais com seus filhos, e a administração da biblioteca a transferiu discretamente para o setor de referência adulta. A pressão financeira se intensificava para todos ao mesmo tempo. O negócio de Bob estava sangrando dinheiro com os contratos cancelados e a ausência de novos clientes. A iminente demissão de Vincent significava que Camille precisaria encontrar trabalho, mas sua reputação a tornava praticamente inempregável naquela cidade pequena. A situação de Gertrude era mais crítica. As despesas legais com sua defesa criminal eram astronômicas, e seu advogado já havia deixado claro: declarar-se culpada era a única chance de evitar uma sentença ainda mais severa. O processo civil continuava em andamento, e a seguradora residencial de Gertrude já havia informado que não cobriria os danos decorrentes de um ato criminoso intencional. Ela estava diante da possibilidade real de perder a casa onde vivia há mais de 20 anos e que estava quitada. Somente com os honorários advocatícios, ela precisou começar a liquidar sua aposentadoria, e a indenização do processo civil provavelmente consumiria o que restasse de seus bens. Mas talvez a consequência mais devastadora tenha sido a destruição completa da estrutura familiar. Jake e Sophie estavam confusos, sem entender por que a mãe havia se tornado, de repente, a pessoa mais rejeitada do círculo social deles. De crianças populares e bem ajustadas, passaram a ser isoladas e tratadas como párias. Em menos de 6 semanas após a agressão, Vincent entrou com o pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis e solicitando a guarda total dos filhos. Seu advogado argumentou que o comportamento de Camille demonstrava uma falta de discernimento tão grave que a tornava inapta a exercer a maternidade de forma não supervisionada. A avaliação de custódia foi especialmente condenatória. A psicóloga designada pelo tribunal destacou a total ausência de arrependimento de Camille, além de suas tentativas constantes de minimizar sua responsabilidade no trauma infligido à criança. Pior ainda, ela tentou instruir Jake e Sophie a amenizar o que presenciaram, o que, segundo a especialista, configurava manipulação psicológica. A Sra. Johnson apresenta um padrão preocupante de priorizar sua própria reputação em detrimento do bem-estar das crianças, escreveu a psicóloga. Seus esforços para influenciar os depoimentos dos filhos indicam que ela os enxerga mais como extensões de si mesma do que como indivíduos merecedores de proteção e honestidade. A decisão preliminar concedeu a guarda física primária a Vincent, com Camille recebendo apenas visitas supervisionadas. Ela foi obrigada a iniciar terapia de controle de raiva e passar por avaliação psicológica antes de ser considerada apta para qualquer contato não supervisionado com os filhos. Ver essa família desmoronar em tempo real foi, ao mesmo tempo, satisfatório e perturbador. Eu havia dado início às consequências, mas elas já haviam tomado proporções que iam além do que planejei. A revolta da comunidade ganhava vida própria, gerando uma destruição social muito além do que qualquer tribunal poderia impor.
Mas a verdadeira devastação acontecia fora do sistema judicial. A seguradora de Gertrude iniciou a investigação logo após eu registrar o sinistro, mas o processo levou algumas semanas. Inicialmente, cobriram os custos da defesa jurídica, mas, ao concluir que se tratava de um ato criminoso intencional, enviaram uma carta formal negando a cobertura de qualquer indenização relacionada ao incidente. Sem seguro, Gertrude passou a ser pessoalmente responsável por todos os danos civis, e encontrar uma nova seguradora disposta a cobri-la com um processo criminal ativo era praticamente impossível. Sua reputação na comunidade foi completamente destruída. Ela foi convidada a renunciar aos cargos voluntários que ocupava na igreja e na sociedade histórica local. Vincent perdeu o emprego quando a firma onde trabalhava concluiu que a publicidade negativa estava afetando os relacionamentos com os clientes. Vários deles exigiram especificamente que ele não participasse mais de suas contas após saberem de sua conexão com o caso de agressão. Sem a renda de Vincent, ele e Camille começaram a ter dificuldades para pagar a hipoteca. A empresa de construção do tio Bob também enfrentava dificuldades à medida que a notícia se espalhava pela cidade. Diversos contratos foram cancelados, e conseguir novos clientes se tornou quase impossível. O Departamento Municipal de Obras passou a fiscalizar com muito mais rigor os projetos da empresa, claramente influenciado pela pressão popular. A campanha nas redes sociais havia tomado vida própria. Grupos de pais locais começaram a organizar boicotes contra qualquer negócio associado à família. Os filhos de Camille passaram a ser discretamente excluídos de festas e convites de brincadeiras, conforme outros pais decidiam que não queriam seus filhos próximos a uma família que havia rido diante de um caso de abuso infantil. 6 semanas após a agressão, eu já havia colocado em movimento um processo que desmantelaria completamente a estrutura social e financeira da minha antiga família. O impacto total ainda levaria meses para se concretizar, mas o momento em que percebi de fato o que havia conseguido aconteceu 8 meses depois, durante a audiência preliminar do processo criminal contra Gertrude. Eu estava sentada no tribunal com Ruby, que insistiu em comparecer para encarar a avó de frente. Ela usava uma coroa permanente no dente reparado, embora o dentista tivesse alertado que seria necessário fazer novos procedimentos à medida que ela crescesse. Quando Gertrude entrou na sala de audiência, vestindo um macacão laranja e algemada, parecia ter envelhecido 10 anos. Seu cabelo, antes impecável, estava oleoso e despenteado. A maquiagem escorrida revelava olheiras profundas e um olhar vazio, de quem não dormia havia dias. Ao nos ver na galeria, ela tentou formar palavras com os lábios. Talvez fosse um pedido de desculpas, ou uma súplica por perdão. Mas Ruby apenas olhou para ela com aqueles olhos sérios e sábios, e balançou a cabeça lentamente. Eu não te perdoo, vovó, disse Ruby em voz baixa, mas firme o bastante para que Gertrude ouvisse. Você me machucou, me assustou, e fez os outros me machucarem também. A mamãe diz que perdoar é importante, mas só quando a pessoa está realmente arrependida e tenta consertar o que fez. Foi então que Gertrude começou a chorar, soluços feios, desesperados, que ecoaram pelo tribunal. Mas eu não senti nada. Nem pena, nem arrependimento, nem satisfação. Apenas uma certeza fria de que eu tinha feito exatamente o que precisava ser feito. Os processos criminais seguiram conforme esperado nos meses seguintes. Gertrude se declarou culpada para evitar o julgamento e foi condenada a 18 meses de prisão, mais 5 anos em liberdade condicional. Também foi obrigada a pagar integralmente as despesas médicas da Ruby e a participar de terapia obrigatória para controle de raiva e abuso de substâncias. Camille recebeu pena alternativa, liberdade condicional e serviços comunitários. Mas as consequências sociais já haviam destruído seu casamento. Vincent entrou com o pedido de divórcio 6 meses após o incidente, solicitando a guarda total de Jake e Sophie. Após a análise das provas sobre o comportamento de Camille durante o episódio, o tribunal concedeu a guarda principal a ele. A ação civil levou quase 2 anos para ser resolvida por completo, mas o acordo foi significativo. Cobriu todos os custos com o tratamento odontológico e a terapia de Ruby, e ainda sobrou bastante para custear sua faculdade no futuro. Mais importante do que o valor foi a mensagem: ações têm consequências mesmo dentro de uma família. Hoje, 2 anos e meio depois, Ruby está bem. O dente foi reparado com uma coroa permanente, embora o dentista tenha alertado que serão necessários novos procedimentos à medida que ela crescer.
Ela faz terapia com uma psicóloga especializada em traumas infantis e, apesar de ainda ter dificuldades para confiar em adultos novos, está aprendendo, aos poucos, que nem todos vão machucá-la. Também aprendeu uma lição valiosa sobre se defender. Recentemente, quando um colega empurrou Ruby na escola, ela não revidou. Foi direto até a professora e exigiu que chamassem os pais. Ela entendeu que existe uma maneira correta de lidar com a violência e que nunca mais terá que tolerar ser ferida por ninguém. Quanto a mim, aprendi algo importante também. Passei anos aceitando abusos da minha família porque achava que manter a paz era mais importante do que me proteger e proteger minha filha. Acreditei que preservar os laços valia mais do que enfrentar a crueldade. Eu estava errada. Às vezes, o ato mais amoroso que se pode ter é destruir completamente quem ameaça seu filho. Às vezes, a misericórdia só perpetua o abuso. E, às vezes, a única forma de proteger a inocência é liberar algo sombrio, implacável. Não me arrependo do que fiz. Nem por um segundo. De vez em quando, Ruby me pergunta se sinto falta de ter uma família grande, se fico triste por não irmos mais a encontros familiares. Eu digo a verdade. Que família não é sobre sangue, é sobre amor, proteção e bondade. Hoje, nossa família é só nós duas, e os amigos e pessoas escolhidas que realmente se importam conosco. É uma família menor do que antes, mas infinitamente melhor. Gertrude saiu da prisão no mês passado, depois de cumprir 15 dos 18 meses da pena. Já escreveu várias cartas pedindo para ver Ruby, dizendo que mudou e que está arrependida. Eu devolvi todas, sem abrir. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Camille envia cartões de aniversário que vão direto para o lixo. De vez em quando, o tio Bob tenta fazer contato por conhecidos, aparentemente querendo reconstruir a família. Mas ele não entende, aquela família se desfez no instante em que todos eles escolheram aplaudir a dor da minha filha. Acabei virando uma espécie de lenda entre as mães solo da cidade. Mulheres me procuram com frequência, pedindo conselhos sobre como proteger seus filhos de parentes abusivos, como registrar provas, como lidar com o sistema judicial. E eu sempre digo a mesma coisa. Documente tudo. Confie nos seus instintos. E nunca aceite a desculpa de que a família é assim mesmo para justificar o abuso. Porque aqui está o que aprendi ao destruir completamente a vida da minha família. Às vezes, a única maneira de salvar quem você ama é se tornar alguém que nunca imaginou ser. Às vezes, proteger a inocência exige liberar algo sombrio, implacável. E, às vezes, a vingança mais doce é simplesmente permitir que as consequências aconteçam naturalmente e assistir, de longe, enquanto as próprias ações de alguém destroem tudo que essa pessoa construiu. Hoje, Ruby está segura. Está feliz. É amada. E sabe, com absoluta certeza, que eu sempre vou protegê-la custe o que custar. Isso vale mais do que qualquer laço familiar, qualquer conexão social, qualquer quantidade de dinheiro ou prestígio. Eles acharam que podiam machucar minha filha sem enfrentar consequências. Aprenderam o contrário. E se algum dia voltarem a ameaçá-la, descobrirão que o que fiz antes foi um ato de misericórdia comparado ao que sou capaz de fazer agora.